Gente, será que aquele planejamento de stories que vazou da Boca Rosa, será que aquilo não era estratégia? Vamos discutir um pouquinho? Fala galera, Zé Eduardo da Heroes Park e hoje eu quero conversar com vocês, não é bem exatamente sobre a Boca Rosa que a gente vai falar, mas é assim, ó, a gente vai analisar uma coisa que aconteceu com ela, os desdobramentos e pensar se a gente não consegue utilizar um pouquinho, ter algum insight dessa história para conseguir utilizar nos nossos lançamentos. Então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, na semana passada vazou esta imagem aqui, ó, que mostrava assim, um roteiro de postagens de stories, certo? Então ela vazou essa informação e assim, como essa informação, as pessoas tinham uma impressão de que os stories dela, pessoas assim, vamos ser sinceros, né? Pessoas que não são do meio, de achar que os stories dela eram uma coisa muito orgânica, que ela naturalmente ia fazendo, quando eles perceberam que ela tinha um roteiro tão certinho, tão pontuado assim, ó, aí você vai postar sobre o bebê, aí você vai postar sobre isso, aí você vai pôr uma frase motivacional, as pessoas ficaram incrédulas daquilo. E aquilo soou como se fosse, as pessoas começaram a ver isso aí como um grande vacilo, né, da Boca Rosa em relação a isso. Só que o que aconteceu depois foi que logo em seguida ela apareceu dando uma palestra junto lá no evento lá do Meio Mensagem. Ou seja, ela já tinha alguma coisa engatilhada. Ela foi lá e deu essa palestra falando sobre redes sociais, sobre planejamento, etc. E depois, para terminar, ela fez esse post aqui, dando a entender de que pode ser que venha a ter aí um lançamento da Boca Rosa, um infoproduto talvez, não sei, ou uma mentoria, não sei exatamente, ainda a gente não sabe, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser isso, mas dá a impressão de que ela vai ter algum tipo de conteúdo que ela vai falar sobre planejamento de redes sociais, planejamento de stories e etc. E assim, pensando assim, olhando para trás, né, eu não estou dizendo, não necessariamente eu estou dizendo que ela postou aquilo e que ela vazou aquilo de caso pensado para gerar todo esse buzz. Não, necessariamente não cabe aqui a gente tentar entender, porque quem vai entender isso é quem faz parte do time dela. Mas é um fato de que isso que ela fez, de primeiro lançar uma coisa que parecia uma coisa errada, uma coisa que a gente não deveria estar vendo, e um conteúdo tão certinho, eu aposto aqui com vocês que apesar de ter muita gente que fez piada com isso, teve muita gente que tentou aproveitar esse roteiro dela para criar seu conteúdo. É lógico que a pessoa que vai fazer isso, ela não fala. Ela não fala, eu vou usar o roteiro dela para ver no que dá. Não sei quem vai brincar, quem vai, né, meio que tirar sarro do roteiro. Essas pessoas fizeram postagens. Eu vou utilizar o roteiro da Boca Rosa. Mas eu tenho muita certeza que bastante gente se inspirou naquilo para criar o seu próprio roteiro. E aí no momento em que ela chega falando que ela vai gerar conteúdos falando sobre planejamento de redes sociais, todo mundo vai ficar interessado. Então assim, não sei se isso foi uma coisa planejada, mas eu sei que é uma coisa que deu certo. E aqui tem um insight e uma sacada que você pode utilizar na sua estratégia para vender os seus infoprodutos, que é, eu chamo isso aqui, ó, mais ou menos assim, ó, de estratégia do Mr. M. Vocês lembram do Mr. M? Que era aquele cara que tinha uma máscara assim, e daí tinha lá, ó, eu sempre que o Cid Moreira falava Paladino mascarado e não sei o que, e ele contava os segredos dos mágicos, ou seja, ele era um mágico que foi mágico durante muitos anos, chegou a ser um cara muito conhecido, e aí ele criou esse personagem que entregava os segredos dos mágicos, e isso aí vendeu pra caramba. Eu lembro que inclusive que eu ganhei um box de VHS, porque eu era, nossa, adorava o Mr. M e não sei o que, e como ele revelava os segredos, etc. Por que eu falo que isso é a estratégia Mr. M? É você soltar uma informação que soa como um segredo, soa como uma coisa assim interna, algo que as pessoas de repente não deveriam saber. E perceba, não necessariamente esse segredo de fato é um segredo, é uma coisa revelada às 7 chaves e não sei o que. Não, muitas das vezes é alguma coisa muito simples. Gente, vamos pensar com calma que todo influencer que tem assim uma coisa que faz lá muitas postagens em stories, com a mais absoluta das certezas, todos esses caras têm roteiro. É óbvio que todo mundo tem roteiro. Como é que você acha que o cara vai gerar 30 conteúdos diferentes sem ter um roteiro, sem ter uma base? O cara tem um roteirinho que ele segue, todo mundo tem. Então ela revela esse segredo e ela faz essa coisa do vazamento, ou seja,
Volto a dizer, não estou dizendo que ela planejou isso, né, gente? Mas pensando assim, ó, pensando em você, né, na sua capacidade de construir isso agora, solta isso de uma forma meio assim, meio contrabando. Algo que você não deveria saber e que está sendo revelado. A gente vê muitas essas chamadas, né? O que as pessoas não querem que você saiba sobre tal assunto. E você revela um segredo, assim, um segredo da sua área, um segredo do universo, o qual você constrói infoprodutos, que fazem as pessoas ficarem, cara, que legal isso, agora eu sei esse negócio aqui, independente de qual é a sua área. Veja, ela era influencer. Ela poderia ser advogada, ela poderia ser engenheiro. Era simplesmente ela soltar uma informação que gera uma sensação assim, meio tipo, nossa, como assim? Sabe? É a mesma coisa que chegar, por exemplo, um cara da televisão e falar que, por exemplo, as pegadinhas lá são com atores, que aquelas pessoas são pagas. Geram, meu Deus, sério, como assim? Então quer dizer que aquelas pegadinhas não são de verdade, que as pessoas estão fingindo um susto e não sei o que. Gera um certo burburinho. Pro cara da televisão essa informação não é nada. Mas para as pessoas que ele fala, isso gera uma coisa, meu Deus, não sei o que. E quando você tem essa sensação assim, de que você entendeu uma coisa rapidamente e você entendeu uma coisa que não queriam que você soubesse, você automaticamente gera uma sensação de autoridade por essa pessoa que te passou essa informação. Então olhe para o seu nicho, olhe para o seu mercado e pense: qual segredo eu posso revelar? E aí pode fazer uma cena, ou se você não vai fazer, né, uma coisa, um vazamento, um falso vazamento, que eu acho que nem é legal isso aí de fazer falso vazamento, porque isso às vezes pode, até se você repetir isso, pega ruim pra você. Mas se você pensar num jeito meio Mr. M, meio misterioso de passar um grande segredo, que você sabe, uma informação que choca as pessoas, alguma coisa do seu universo, que quando você conta assim numa mesa de bar, as pessoas falam, nossa, sério, assim funciona? Se você conseguir fazer isso, se você conseguir criar uma peça que revele um segredo da sua área, pode ter certeza, as pessoas que vão ver vão se sentir impactadas e vão se interessar muito mais pelo seu trabalho. Por hoje eu vou ficando por aqui, espero que esse conteúdo ajude, espero que vocês consigam pensar nessa coisa, nesse segredo, nesse mistério para vocês revelarem para alguma pessoa aí, e eu espero que dê muito certo. E se você gostou da dica, por gentileza, dá um like aqui no nosso vídeo, e caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, nós temos muito material para fazer a diferença na sua estratégia, então por favor, se inscreva na HeroesPark. Obrigado e até a próxima! Tchau!